Olá, seja muito bem-vindo. Somos alunos da Univesp, cursos de licenciatura, e esse é o nosso projeto integrador. Os componentes do nosso grupo são Adão, Adriana, Amanda, Cleiton, Elaine, Fernanda, Geraldo e Mônica. Fomos orientados por Alberi Souza Ferreira. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apresentou no mês de maio de 2022 os resultados da segunda etapa do Censo Escolar de 2021. A pesquisa procurou apurar o rendimento dos alunos a fim de promover um monitoramento do desenvolvimento educacional brasileiro. Um dos pontos observados foi o impacto da pandemia nos estudantes do ensino fundamental. Os resultados apresentados revelaram dados preocupantes. Segundo a pesquisa, 71% dos alunos do terceiro ano não desenvolveram conhecimentos básicos de matemática e 54% dos alunos do quinto ano não apresentaram habilidades básicas de leitura. Infelizmente, a pandemia acabou por acentuar uma grave situação que já vinha sendo observada nas salas de aulas brasileiras, sobretudo nas salas de ensino fundamental da rede pública. Diante de tal contexto, nosso grupo se reuniu de maneira remota a fim de definirmos o tema do trabalho. Foram ouvidas as experiências que cada membro do grupo possuía em relação à sala de aula e as dificuldades dos alunos em desenvolver determinadas competências, principalmente nas disciplinas de português e matemática. Ao visitarmos uma escola municipal, a qual um dos membros do grupo possuía contato, em entrevista com uma professora do primeiro ano do ensino fundamental, esta nos relatou as dificuldades enfrentadas por ela em ter trabalhado anteriormente com crianças do terceiro ano, que não haviam desenvolvido habilidades básicas de alfabetização. Decidimos então o público-alvo da pesquisa e que trabalharíamos com jogos interdisciplinares que focassem em habilidades básicas de português e matemática. Por meio deste trabalho, procuramos entender como jogos interdisciplinares podem auxiliar no desenvolvimento da alfabetização de alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Como fruto da entrevista, ficou estabelecido como trabalho a ser utilizado em sala de aula um jogo de tabuleiro com trilha, envolvendo as disciplinas de português e matemática, visando o processo de alfabetização em ambas as disciplinas, trabalhando conceitos específicos e competências que se esperam que os alunos desenvolvam durante o processo de aplicação do jogo. Pelo fato de estar trabalhando com uma turma de primeiro ano que se encontra no processo de alfabetização, a proposta de trabalhar com jogos interdisciplinares que possibilitam uma integração dos conteúdos de uma forma lúdica e divertida foi acolhida com bastante positividade pela docente. A aplicação do jogo interdisciplinar se apresenta como uma forma lúdica e divertida de aprender, privilegiando a interação entre os alunos e a aprendizagem ativa das competências e habilidades das disciplinas envolvidas. A interdisciplinaridade compreende um trabalho pedagógico que permite o diálogo entre os saberes,
a interação entre os diversos campos de conhecimento e seus conteúdos, a interlocução entre os diversos temas e objetivos de aprendizagem do currículo escolar. A aplicação do jogo se iniciou com a narração da história Os Três Porquinhos, para que fosse trabalhado com os alunos a identificação dos elementos da narrativa literária. Após a leitura, foi explicada a mecânica do jogo aos alunos, quantos iriam participar por rodada, quem iria movimentar os personagens, lançar os dados e responder às perguntas direcionadas pela professora. Por meio do jogo, foi possível trabalhar elementos da disciplina de português, a leitura de início e final do trajeto, os elementos da narrativa, a leitura de imagens, diferenciar a fala do narrador e dos discursos diretos e indiretos, reconhecer os personagens da história, a cronologia dos acontecimentos. Também foi possível trabalhar conceitos matemáticos, representação de quantidade, ideia de ordem, números crescentes, decrescentes, reta numérica, adição, subtração. O jogo se mostrou como uma possibilidade interessante para se trabalhar os conteúdos didáticos, integrar socialmente os alunos e provocar motivação e curiosidade. Permite a apreensão de regras, o entendimento de sequências lógicas, além de incentivar a aprendizagem ativa e participante das crianças, colocando-as como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. Os alunos se mostraram participativos, animados, motivados e curiosos para participarem da atividade, desde a sua construção até a realização das partidas. Consideramos que a aplicação prática da pesquisa foi bem sucedida. A atividade se mostrou como uma ferramenta de mediação importante e atrativa. Porém, identificamos as limitações que existem na aplicação de forma esporádica de uma atividade interdisciplinar. É necessário que esses materiais didáticos diferenciados e as metodologias ativas sejam o foco diário da prática escolar. Created using Powtoon.